Boa noite, Votorantim. Está no ar mais um debate dos fatos, hoje com a apresentação de Cortez e também de Mirelle Conte. Wellington Kermes e Luciana Lopes estão no lançamento do documentário Clementina de Jesus, a Rainha Quelé, que, aliás, há alguns minutos atrás foi premiado na cidade do Rio de Janeiro, no Festival de Cinema do Rio de Janeiro, ganhou o prêmio do Júri Popular. Então, está sendo lançado hoje aqui em Sorocaba e ainda hoje já sendo premiado no Festival de Cinema do Rio de Janeiro. Nós vamos fazer o debate dos fatos hoje e juntos vamos discutir os assuntos e os temas que foram destaque na semana aqui na nossa Votorantim, na nossa região. Vamos discutir com um convidado todo especial que nós trouxemos para o debate dos fatos hoje. Eu falo de José Roberto Dolbeck Lopes, o Dolbeck, como é conhecido, ele que é da cidade de Piedade. Ele é jornalista e ele tem um site que eu convido você a acessar, é o www.jornalacordabrasil.com.br. Então você pode anotar, daqui a pouco vai colocar o GC, é o www.jornalacordabrasil.com.br. O Dolbeck é um jornalista preocupado com os rumos que acontecem, principalmente na política no nosso país. Nós vamos conversar bastante com o Dolbeck e ele vai falar sobre a sua experiência enquanto jornalista, a ideia que o fez criar esse jornal e fazer esse debate, né, sobre a história de a gente participar do processo de mudança de atitude, de mudança política, começando sempre na base da pirâmide, começando no município. Você pode participar, o telefone fácil da TV Votorantim já vai estar no ar, é o 3247-1010. Hoje você concorrerá ao sorteio de uma dúzia de sorvetes Natuíce. Nós teremos uma costela assada da Isa Refeições, uma pizza da Simone Pizzas, sexta-feira com uma pizza da Simone Pizzas é sempre bom, e uma belíssima gravata da Renata Locação de Trajes, onde você encontra os melhores trajes e as mais bonitas gravatas de Votorantim. Eu lembro que nós estamos no canal QE10 aqui da Supermídia e estamos ao vivo também pela internet, pelo www.tvvotorantim.com.br. Você pode participar ao vivo também, mandando a sua pergunta, além do telefone, pelo MSN. Você pode adicionar aí o nosso MSN, contato@tvvotorantim.com.br, porque a Mirelle Conte vai estar aqui recebendo as suas mensagens, ela que está dividindo a apresentação desse programa hoje, e eu aproveito já para dar o boa noite para a Mirelle. Boa noite, Cortez. Boa noite a você que nos assiste aqui no canal QE10. Lembrando, na retirada de brindes, amanhã você pode retirar a costela da Isa das 9 da manhã ao meio-dia aqui na TV e o restante, o sorvete, a pizza e a gravata, a partir de segunda-feira, das 9 às 5 da tarde, com a Larissa, aqui mesmo na TV Votorantim. E você pode também assistir pela internet, como o Cortez já falou. E já para iniciarmos o programa, eu gostaria de agradecer aos veículos de comunicação que contribuem, mandando as notícias aqui, também para o blog Notícias de Votorantim, para que o debate dos fatos também aconteça. Então eu gostaria de agradecer a Rádio Cruzeiro FM, a Rádio Jovem Pan, a Rádio Band FM, a Rádio Vanguarda AM, a Rádio Cacique AM, a Folha de Votorantim, Jornal Cruzeiro do Sul, Jornal Ipanema, Diário de Sorocaba, Jornal Bom Dia, TV Tem, TV Sorocaba e TV Record Paulista. Cortez. Hoje, dia 11 de novembro de 2011, 11/11/11, dizem os numerólogos que esse dia
é positivo, é muito bom. Você é supersticioso, Cortez? Eu não sou. Você é supersticioso? Eu não sou. Eu acredito que todo dia vai ser sempre um bom dia. Mas eu acho que hoje, 11/11, vai ser um dia especial. Nós estamos recebendo aqui o José Roberto Dolbeck, que você vai conhecer agora. Veio para ilustrar o nosso programa. Eu queria dar uma boa noite todo especial ao nosso querido Dolbeck, que veio de Piedade, vai participar, esse jornalista preocupado com os rumos do nosso país. Boa noite, muito obrigado pela sua presença, Dolbeck. Com certeza, Votorantim vai se encantar com você. Eu agradeço a sua referência. E, para mim, é um prazer estar aqui. Espero poder satisfazer a curiosidade, porventura existente, em relação ao trabalho que eu faço. Qualquer resposta a esse trabalho, para mim, é sempre positiva, vai ser sempre positiva. Pois é, eu queria que você começasse falando, Dolbeck, do jornal Acorda Brasil. E eu convido mais uma vez você, já vai aparecer mais uma vez o GC, www.jornalacordabrasil.com.br. Queria que você explicasse ao nosso telespectador o que é o site Jornal Acorda Brasil, como é que surgiu essa ideia, há quanto tempo você está com esse jornal? Bom, o jornal existe já há 6 anos, é o 6º ano de funcionamento. E a história dele tem relação direta com a preocupação que eu sempre tive de que tudo que é público não é nem do governo, nem do prefeito, nem do governador, nem do presidente da República e nem dos políticos. O que é público é propriedade de cada cidadão. Esse é o proprietário. E, como tudo nessa área de propriedade, o proprietário manda naquilo que é seu. É verdade que a gente precisa entender que não é porque o cidadão é proprietário das coisas públicas que ele, por exemplo, é dono de uma rua. Ele também é dono de uma rua. E a propriedade de uma rua, ela tem semelhança com a propriedade condominial. Isto é, a área comum de um edifício de apartamentos não é nem do dono do apartamento número 1, nem do dono do apartamento número 2, nem do número 3. Eles têm uma parte ideal desta área comum, nem por isso ele deixa de ser dono. Então, a situação em termos de propriedade das coisas públicas é exatamente igual à propriedade condominial. Isto é, eu não sou dono de tudo, mas uma partezinha, nem que seja milionésima, é minha, então eu tenho direito sobre ela. E não só o direito, mas o dever de cuidar dela também, né? De zelar, inclusive de fiscalizar o que é feito com ela, não é isso, Dolbeck? Veja bem, claro que sim, você tem razão, porque o sujeito tem o direito sobre alguma coisa, mas ele vai ter que, em última análise, que ter a obrigação de cuidar dela, porque se não tomam conta dela, no lugar dele, ele acaba zero. E a coisa pública tá complicado de fiscalizar, tá complicado tem muita gente cuidando da coisa pública como se só dele fosse e não está dando a importância que devia, não é isso? Sabe, Cortez, eu acho que tudo isto, a minha ideia é muito simplista, mas eu acredito nela. Tudo que está acontecendo e que ultimamente tem aumentado bastante, ela tem uma origem. É a omissão de cada cidadão. Isto é, todo o abuso dos outros decorre de uma permissividade da gente.
Isto é, ninguém pode se arvorar em dono da coisa pública. Ninguém. Agora, se os donos dela, que somos nós, não acharem ruim, é claro que quem está querendo tomar conta dela entra e nada de braçada. E a gente acaba reclamando no fim, que em Brasília tem muito corrupto. Mas, veja bem, os corruptos não nasceram lá. Basicamente, os corruptos nasceram e começaram a vida profissional deles nos municípios, os municípios são as células máter da nacionalidade. Então, é pelo município que a coisa tem que consertar. Já deu para você ter uma noção de quem é o Dolbeck e de como é que nós vamos discorrer hoje sobre esse tema. Mirelle, você tem noção de que a coisa pública tem que ser bem gerida também, né? Hoje a gente vai estar debatendo. Você acha que a coisa pública no Brasil ela tem sido bem cuidada? Minha opinião, né? Mirelle falando, tá, gente? Eu acredito que sim. Eu vejo que sim, porém, algumas áreas mais do que outras. Eu acho que para você ter sucesso num todo, na administração como um todo, minha opinião, você tem que cuidar de todas as áreas. Não adianta você dar atenção a uma área mais importante ou a outra área. Eu acredito que tem que ser investido em todas as áreas. E o que acontece muito é a questão também da política, né, que eu acho que envolve muito. Então, a política ela está sempre presente e às vezes ela é até levada em primeiro lugar, o que, na verdade, a gente se debate muito isso hoje. Por que a política vem em primeiro lugar? Antes da saúde, por que não cuida da saúde e investe o dinheiro em obras, de repente, aí particulares? Então, eu acredito que para ter uma administração de sucesso, teria que caminhar junto em todas as vertentes. Cortês. Você viu, a Mirelle falou a sua opinião e você que está em casa vai poder participar. Quero lembrar, o telefone da TV Votorantim é o 3247-1010. Você pode ligar para cá e dar a sua opinião. Dolbeck, eu queria que você dissesse o seguinte: o político se elege hoje no país para um mandato de 4 anos. O trabalho dele nesses 4 anos é para o povo ou é para ele se reeleger dali a 4 anos? Você mexeu em vespeiro. Porque, veja bem, eu tenho uma posição bem pessoal a respeito disto. Vereadores, deputados e senadores não passam de representantes. Quando você tem algum problema para ser acionado judicialmente, você escolhe um advogado. Na hora que esse advogado faz besteira, você muda de advogado. Você não vai continuar com esse mesmo. Agora, a gente se esquece que advogado e vereador, ou advogado e deputado, é a mesma coisa. Agora, nós estamos cerceados por uma legislação estrábica, que é a legislação que envolve política e envolve eleições. Veja bem, um vereador, eu não falo só de vereador, mas um político é eleito, como o Cortês falou, para ficar no poder durante 4 anos. E se no dia seguinte da posse dele, ele cometeu uma asneira, vai ficar por isso mesmo? Nós vamos ter que aguentar esse camarada por mais 4 anos? Isto é, mandatos legislativos, especificamente de vereador, teriam que ser de 1 ano, nada mais. A cada ano, um novo repasse na opinião do povo, ou continua no poder, ou dá o fora e dá lugar para outro. Porque a pessoa que é eleita e sabe que vai ficar 4 anos, todo mundo conhece isso, deita e rola, porque sabe que ele vai salvar a pátria dele, nem que seja nos 6 últimos meses do último ano de mandato, e vai conseguir se reeleger. Então, os mandatos têm que ser curtos, para que a população perceba que pode mudar no 2º ano. E quanta gente gostaria disso? Eu sei que essa é uma solução meio utópica, porque a coisa ficou montada
de forma a que os políticos todos são blindados, isto é, eles têm um monte de garantias. Agora, é a mesma coisa que achar que, porque eu escolho você como meu advogado, você está garantido por resto da vida. Você não está garantido. Agora, a política tem que ser a mesma coisa. Ele é um representante. Isto é, jogou a bola fora do gol, cai fora. Está vendo aí, esse é o Dolbeck, e não é difícil, porque nós temos eleições nesse país a cada 2 anos. Se nessas eleições, fica aí uma sugestão. O que é que você, aí, telespectador, acha? Você acha que um mandato de vereador de 2 anos seria uma boa? A gente gostaria de ouvir a sua opinião. Liga para cá, manda pelo MSN. Mirelle Conte, o que é que você acha de um mandato de vereador de apenas 2 anos para que o povo possa já perceber se é bom, se não é, ele já trocar? Eu acho ótimo, Cortez. Eu adorei a ideia do Dolbeck, porque realmente isso a gente vê que acontece. Chega aí em ano pré-eleitoral ou no ano mesmo de eleição, começa tudo a acontecer na cidade de bom. O que prometeram há 4 anos começa nos anos de pré-eleição para o ano. Então, eu acredito que 2 anos, até 1 ano, né, como ele citou, já seria o suficiente para ver o trabalho dos vereadores. Eu aproveito para fazer uma pergunta para o nosso convidado. Qual é a sua opinião sobre os representantes aqui, os vereadores de Votorantim? Olha, eu acompanho a Câmara de Votorantim, assim como acompanho Sorocaba e acompanho Piedade. Os defeitos que eu encontro são comuns aos três legislativos. Entendeu? Há muito pouca eficiência no trabalho deles. A eficiência é irrisória. Por que eu falo isso? Eu preciso tomar cuidado para eu não encontrar na rua, na hora que eu sair daqui, não encontrar alguém correndo atrás de mim. Entendeu? Veja, a função básica de um vereador é constituída de 2 partes: aprovar projetos de lei e fiscalizar o trabalho do prefeito. Agora, o que um vereador vai fiscalizar do trabalho de um prefeito? Ora, todo prefeito, em sua campanha eleitoral, mostra o seu programa de governo. Eu só faço uma pergunta: onde é que normalmente é jogado esse plano de governo depois que o candidato é eleito? Nem na gaveta é jogado embaixo de não sei onde. Ninguém fala mais nele. O acompanhamento que eu faço nas 3 câmaras prova de que eu nunca ouvi falar em fiscalizar o programa do prefeito com o qual ele foi eleito. O programa de governo com o qual ele foi eleito. Um PPA, eu não sei se o ouvinte entende o que é PPA. PPA é o Plano Plurianual, que é um planejamento que vai ser feito na gestão dos 4 anos de um prefeito. Isso é aprovado pela Câmara. Agora, o PPA tem que ser, no meu entender, o retrato do programa de governo. Agora, ninguém fala em programa de governo em nenhum dos 3 municípios. Os vereadores se baseiam principalmente em fazer pedidos para o prefeito. E gostam que os pedidos sejam atendidos. Agora, prefeito nenhum vai atender pedido de vereador que não gosta dele. Então, a coisa fica viciada de cara. Essa é uma falha. E eu não estou aqui fazendo uma crítica que eu considere destrutiva. Isso é construtivo. Agora, o culpado não é exatamente o vereador, é o eleitor que elegeu uma Câmara e percebe que durante os 4 anos esquecem o principal, que foi um planejamento que foi aprovado e que esqueceram dele. É fundamental isso aqui. Por isso que eu acho que há uma falta muito grande de eficiência. E isso a gente eu estendo essa interpretação, não só ao Legislativo Municipal, mas aos legislativos
em geral. A coisa é muito pesada, é muito séria, e quem sabe a população possa se posicionar diferente do normal, na medida em que ela percebe por que existem representantes. Não sei se eu consegui explicar. Certíssimo. E eu gostaria até de comentar uma coisa. Eu estava na última sessão da Câmara, já que a gente está falando aqui da Câmara de Vereadores de Votorantim, eu estava lá com a Luciana Lopes, que é a apresentadora deste programa. Ela até pediu que, a certo ponto do programa, eu comentasse sobre isso. Que muitos dos requerimentos, até mesmo, na realidade, mais os requerimentos, é mais para denominação de via pública, ou então votos de congratulação, coisas que não são tão urgentes como coisas que precisam ser feitas na cidade. Eu gostaria de saber a opinião tanto do meu colega aqui, Cortez, quanto do senhor sobre isso, sobre essa opinião que nós podemos analisar lá, que a maioria foram, acredito que 15, 20 requerimentos. Tem sessão da Câmara que 7, 8 são denominação de via pública. Então, eu queria saber a opinião de vocês também sobre isso. Mirelle, é que denominação de rua também é uma atribuição dos vereadores, da Câmara de Vereadores. O grande problema não é haver, o problema é a falta de outros requerimentos. E aí nós vamos entrar na questão da produtividade do Legislativo. E eu acho que não é só do Legislativo municipal. Eu queria ouvir o Dolbeck, mas eu acho que a produtividade das assembleias legislativas e do próprio Congresso Nacional, no sentido de avançar nas leis, no sentido de fazer boas leis. O direito é dinâmico, o direito muda a cada dia, e a legislação teria que se adequar a isso. Nós usamos um Código Penal de 1940. Nós temos leis que regem algumas matérias no Brasil da década de 50 até da década de 30. Então, eu acho que a produtividade do legislativo no Brasil ainda é pequena, mas começando no município, ela é ainda menor, né? Complicado isso, Dolbeck. Veja, foi bem citado aqui o problema dos requerimentos. Eu recebo da Câmara, toda a semana, eu recebo a pauta e examino, analiso, examino requerimento por requerimento, examino indicação por indicação, examino os projetos e eu transmito a minha opinião sobre eles no meu site. Agora, eu nunca vi nada de solicitação cobrando o prefeito, por exemplo, sobre o cumprimento de um item do seu programa. Isto é, são só pedidos, e pedidos muitas vezes eleitoreiros para impressionar a plateia e para colocar no currículo do vereador que ele foi o autor de um pedido do conceito de uma ponte. Isto é importante isso, mas não é fundamental. O fundamental é que o prefeito cumpra o programa. Olha, se vocês forem abrir o programa de governo do prefeito Pivetta, é muito fácil vocês identificarem. Vejam, o programa dele está no meu site na íntegra e confiram o que foi feito e o que não foi feito. Há promessas ali que nunca vão ser cumpridas. Mas todo mundo esquece disso, então é como se não tivesse plano e ficasse tudo no ar. Agora, a produtividade, como falou o Cortez, é que falta. Isto é, o vereador tem que dar a cara para bater, nem que ele perca votos. Agora, tranquilamente, um vereador que tem a coragem de dizer o que ele acha, depois de ter fiscalizado o cumprimento de um item do programa de governo, ele vai ganhar com isto. Porque um programa de governo é um compromisso que tem que ser cumprido. Na hora que o vereador levanta, mesmo sendo do mesmo partido do prefeito, ele tem a obrigação de levantar e de questionar. Eu acho que é a função dele, ele está sendo pago para isso. É importante. Que legal. Nós temos hoje, no debate dos fatos, a presença de José
Roberto Dolbeck Lopes, ele que é jornalista da vizinha cidade de Piedade. Eu vou pedir mais uma vez que se coloque o GC do site do José Roberto, que é o www.Jornal Acorda Brasil, não é Acorda Brasil, é jornalacordabrasil.com.br. E convido você a entrar nesse site. Esse site tem uma maneira didática, daqui a pouquinho nós vamos explorar bastante. Agora sim, o GC está correto, www.jornalacordabrasil.com.br. É mais ou menos o Dolbeck tentando usar um megafone para atingir o Brasil todo, que é a internet, para dizer o seguinte: acorda, Brasil! Então, a gente precisa, eu acho que hoje nós temos muito o que debater aqui com o Dolbeck. Você, ligue para os seus amigos, diga que nós estamos aqui no Canal 10 fazendo um debate bastante interessante sobre as coisas que afetam a nossa querida cidade de Votorantim. Mirelle Conte vem com a primeira rodada de perguntas dos telespectadores. Então tem muitos abraços aqui, eu vou até dividir um pouco com o Cortez, eu vou falar alguns, depois ele cita outros. A Gislaine Mota diz que adora, né, o programa e manda abraço a todos nós, muito obrigada, Gislaine. A Camila Miranda também manda um abraço a todos. A Cleusa Miranda também manda abraço para nós. E a Lindinalva diz: parabéns, Cortez e Mirelle, são ótimos jornalistas. Muito obrigada. Aí um abraço a Lindinalva, que sempre acompanha a nossa programação, né, Cortez? Mirelle, a Lindinalva, um beijão para a Lindinalva, para o Netinho, para a Nora, para todo mundo lá. A Luzia Piatti, ela dá a opinião dela e diz que 2 anos está ótimo para os vereadores trabalhar. E o Irineu também diz que 2 anos dá para fazer muita coisa. E o que você tem de recado, Cortez? A Maria Lúcia de Lima diz o seguinte: acho ótimo 2 anos para vereador, pois é tempo para fazer muito, né? O Elcio Ribeiro está dizendo o seguinte: 2 anos está bom demais para os vereadores. A Aninha da Vila Garcia diz o seguinte: acho ótimo prazo de 2 anos para os vereadores. Aninha da Vila Garcia, um beijo no seu coração. Tem um negócio muito bonito que a senhora fez há muito tempo atrás, que foi a sua filha, viu? O Danilo do Centro diz o seguinte: não é possível confiar nos políticos. O poder e o dinheiro falam mais alto. A Maria Aparecida diz assim: estou feliz com as reformas que estão sendo feitas em Votorantim. A democracia é isso, aparece alguém sempre para dizer que está legal. A Maria está mandando um abraço para a Mirelle, dizendo que você é linda e muito talentosa. Obrigada, então, um abraço. São as primeiras participações aí dos telespectadores. Você está na TVV, o canal que é 10. Mirelle? Vamos começar então o debate aqui, Cortez. Vamos começar falando do Votocel, que foi destaque aí nas últimas semanas. Nas últimas semanas foi noticiada a denúncia do vereador Fernando de Oliveira Souza, dos Democratas, em relação ao despejo de esgoto químico na estação de tratamento de esgoto do Votocel. Além do jornal Cruzeiro do Sul, a TV Record Paulista também realizou reportagem sobre o assunto. Vamos assistir agora a reportagem da Maiara Cruz, que foi produzida aqui na TV Votorantim. Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Votorantim do dia 31 de outubro, o vereador Fernando de Oliveira, do Democratas, questionou sobre os efluentes liberados na estação de tratamento de esgoto do Votocel. Documentos mostram que a ET não estava licenciada pela CETESB até o último dia 28 de outubro. Na verdade, esse requerimento foi uma denúncia, que a gente foi averiguar lá na ET do Votocel. Até fui acompanhado de alguns moradores, como testemunhas. E foi recebido lá pelo químico responsável, onde a gente constatou que, além do mau cheiro insuportável que sai lá da ET do Votocel, que está afetando ali os moradores da Vila Morim e do Votocel, também descobrimos que existe um cano, na verdade, comprovamos que existe um cano da empresa de 8 polegadas, da empresa Alpina, que deposita produtos químicos dentro da ET do Votocel, que não tem nenhum preparo técnico para isso.
Ela até trata o esgoto químico, mas, na verdade, ela é preparada para esgoto orgânico, esgoto doméstico. Então, a gente ficou surpreso com a quantidade de produtos químicos na cor. Eu fui na terça-feira passada lá, estava a cor vinho. E depois voltamos ontem para confirmar, estava na cor azul marinho. Então, a gente ficou muito preocupado, então a gente apresentou esse requerimento pedindo para que a prefeitura esclareça essa situação, porque isso configura crime ambiental. Nossa equipe procurou o diretor da CETESB de Sorocaba, senhor Sétimo, no dia 26 de outubro, numa quarta-feira, onde, segundo o site da CETESB, a estação de tratamento de esgoto do Votocel estava com o pedido de licenciamento arquivado. Quando voltamos ao órgão, na segunda-feira, dia 31 de outubro, a funcionária que atende pelo nome de Lilian apresentou um documento de regularização do licenciamento emitido no dia 28 de outubro, 2 dias depois da nossa primeira visita. A palavra arquivo é uma palavra indevida, ela fica em prontuário. Nós estivemos esse ano lá em Votorantim, como você viu, 5 vezes, em 5 inspeções nós fizemos lá, inclusive, no último dia 27 e no dia 20 desse mês aqui de outubro que foi, né, de novembro. Então, a gente tem acompanhado, a CETESB tem acompanhado a limpeza da estação, fiscalizamos o funcionamento da estação, e essa estação sempre teve licença para funcionar, e teve a renovação dela agora, na semana passada. O SAI de Votorantim trata esgoto desde 1997, 1998, na estação da Votocel. A Fiação Alpina recebeu uma advertência da CETESB no último mês, referente ao não cumprimento da Lei 997, que dispõe sobre a prevenção e controle da poluição do meio ambiente. Na seção 2 da lei, que trata da emissão de poluição das águas, o pH tolerável varia de 5 a 9 e a empresa ultrapassava este limite. Na inspeção que a gente fez na estação da Votocel no dia 26, 27 de outubro, também foi inspecionada a fábrica, a Alpina. E nós constatamos que o pH do despejo estava acima do limite preconizado na lei. Então, ela recebeu uma advertência, foi uma autuação com uma advertência para, de imediato, estar arrumando esse despejo para ser encaminhado para a estação da Votocel. Após a abordagem da Câmara Municipal de Votorantim quanto à qualidade de tratamento do esgoto do Votocel, é visível a anomalia da água. Como vocês podem perceber, a água é pura tinta, que, segundo denúncias, é despejada pela empresa de tecidos Alpina. O nosso sistema de efluentes, ele faz toda a captação dos efluentes da fábrica. Nós temos 2 regiões básicas que geram efluentes, um que é a preparação da tinturaria de tecido, que é a alvejaria, e o outro que é o próprio sistema de tingimento. São direcionados para tanques, esses tanques encaminham os efluentes para um tanque de igualização, onde nós fazemos o acerto da temperatura e a correção do pH, tá? E para que seja enquadrado dentro da norma, para então ser bombeado para o sistema de tratamento da ET Votocel. Nós temos todos os produtos que são utilizados na tinturaria, eles são certificados, eles são controlados. É uma documentação que nós fazemos questão de tê-la arquivada e controlada, onde existe o número do pedido de compra, o número da nota fiscal. Nossa equipe veio até a indústria têxtil Fiação Alpina para conversar com o diretor industrial Oswaldo Júnior. Ele nos garantiu que os efluentes emitidos são devidamente controlados e que para o ano de 2012 já existe um projeto para diminuir essa emissão. Pela possibilidade de mudança do perfil da ET em geral, o município está buscando outros caminhos para a gestão das estações de tratamento de esgoto. Nós fizemos já esse ano, junto com a Prefeitura, um trabalho, tá? Dividido em várias etapas, onde, primeiro, a Alpina fez a recuperação de águas, que existe uma possibilidade, nós fizemos investimento nesse sentido. Nós estamos agora na execução de um projeto de reuso da água, então nós fizemos várias separações do tipo de efluente, para que haja a possibilidade de eu fazer um tratamento interno e fazer o reuso, diminuindo o consumo da água de entrada. E, finalmente, nós vamos fazer um trabalho da redução do volume bombeado, já com um tratamento que visa diminuir a pigmentação da cor da água que vai lá para cima. O senhor sabia que que aquela estação estava trabalhando sem o licenciamento da CETESB? Veja bem, existem detalhes que são detalhes administrativos do SAI. Eu sei o seguinte,
O município está passando por uma expansão muito grande. Tá? A necessidade para a estação de tratamento, ela visivelmente ela vai ser maior num futuro muito próximo. O licenciamento, tanto quanto para a empresa, como eu acabei de explicar, como para o próprio SAI, ele também é perene, ele tem uma vida cíclica que deve ser feita essa renovação. Eu acredito que, se houve um hiato entre o vencimento de uma licença e a aprovação de outra, está em função, talvez, do aumento, do estudo desse aumento de demanda, não porque houve qualquer negligência por parte do SAI ou por parte da CETESB. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto informou, através da Secretaria de Comunicação, que a situação já ocorre há mais de 15 anos. E o aumento da produção de tecidos, aliada à concentração de corante, aumentam o fator da cor do efluente, que precisa ser pré-tratado dentro da empresa Fiação Alpina. Na Votocel, o tratamento em lagoas é feito em série através da decantação nas lagoas 1 e 2, aeração, incorporação de ar através de aeradores de alta eficiência na Lagoa 3 e a estabilização, a etapa final do polimento, na Lagoa 4. A estação de tratamento de esgoto do Votocel foi projetado por técnicos da CETESB em 1995, utilizando as antigas lagoas de tratamento de produtos químicos da Votocel Celofane. A capacidade de tratamento de esgoto é de ordem de 180 litros por segundo, o que equivale a 30% da população de Votorantim, ou seja, cerca de 32.500 pessoas. Ainda segundo a nota da Secretaria de Comunicação, tanto os técnicos do SAI, da Fiação Alpina, biólogos contratados da USP de São Carlos, técnicos do Alphaville e estudos realizados pela UFSCar estão empenhados em resolver a questão que envolve a microbiologia de lodos em lagoas de tratamento, assim como o pré-tratamento dos efluentes com redução da cor no interior da Fiação Alpina. O vereador Fernando Oliveira solicitou uma análise da água financiada do seu próprio orçamento, para saber, então, o nível e a procedência dos poluentes. Nós vamos fazer uma análise química de toda a água que sai da estação de tratamento, preocupado, né, com o teor dessa água, né, que não esteja prejudicando a população e o meio ambiente da nossa cidade. Estamos entrando com um requerimento para a CETESB, já protocolei hoje na Câmara, pedindo todas as informações necessárias, né, um requerimento amplo que vai ser debatido na próxima sessão da Câmara e provavelmente semana que vem estarei indo pessoalmente na CETESB para pessoalmente esclarecer todas essas dúvidas que tenho para que dê cumprimento a esse processo todo que a gente está formalizando. Com a empresa também? Com a empresa também, provavelmente uma reunião, né, com a diretoria da empresa, também para saber o que está acontecendo, né? Por que esse tratamento não é feito lá na empresa antes de vir para cá, para a ETE do Votocel. A Lei número 1187 de 1995 autoriza o SAI a firmar convênio com a empresa Votocel Filmes Flexíveis Limitada para uso e operação do sistema de tratamento de esgoto pertencente à empresa. Mas, segundo Osvaldo, existem outras empresas inclusas neste convênio. Um acordo entre a então detentora ali da propriedade, que era o Grupo Votorantim, o SAI participou, a Alpina e mais algumas empresas que estavam ligadas ao tratamento. Não é uma coisa nova, é uma coisa que foi feita e é feita durante todos esses anos e não tem trazido nenhum tipo de malefício para o rio, para o meio ambiente. E você viu essa matéria, isso foi repercussão durante toda a semana aqui, não só pela TV Votorantim, mas as outras emissoras de televisão como a Record também fizeram matéria, os jornais. Não sei se o Dolbeck acompanhou essa questão, mas eu queria aproveitar o gancho, né, antes da gente falar exatamente desse problema, que aí entra naquilo que a gente estava dizendo, que é aquela função secundária do vereador, que é de fiscalizar os atos do executivo. E aí nós temos uma amostra de um vereador exercendo o mistério, que é exatamente a fiscalização dos atos do executivo, aqui no caso, que é a questão do tratamento de efluentes. Olha, esta posição do vereador é incomum, mas é corretíssima. É
corretíssima. E não deve deixar de chegar aos finalmente. Porque se parar no meio não resulta em nada. Queremos saber o resultado dessa análise agora. O resultado da análise e a pressão que deve partir da Câmara, não do vereador só, mas da Câmara como um conjunto, para que o prefeito acabe corrigindo a deficiência. A finalidade é a correção. Então, eu achei ótima a interferência dele, e Deus queira que ele chegue aos finalmente. Porque é isso que falta. Há muito requerimento, mas no fim acaba sem resposta ou amolece e no fim não dá em nada. Precisa chegar aos finalmente. Isso é fundamental. Mirelle, você que acompanha mais as reuniões da Câmara, você que está mais presente, você vê os vereadores engajados nisso ou é uma atitude isolada do vereador Fernando essa briga com a estação de tratamento da Votocel? Pelo que eu tenho acompanhado aí nos últimos 2 meses, Cortez, realmente foi uma ação isolada, né, dele. Inclusive, é importante destacar também, como eu participei da produção dessa reportagem, aquele reservatório lá, onde depois que é feito o tratamento de água nas 4 lagoas, muitas pessoas se banham ali. Então, isso é importante também a gente ver a procedência dessa água, porque as pessoas usam para o lazer, e não são só adultos, são crianças também. Então, na verdade, nós vamos saber com mais certeza essa semana, depois da análise que o vereador solicitou, ele já protocolou o requerimento, como ele disse, acredito que vai ser apresentado já na sessão dessa segunda-feira. Lembrando que aqui a TV Votorantim transmite a sessão da Câmara toda segunda-feira às 10 horas da noite. E eu queria lembrar também, o vereador Fernando esteve ontem aqui, eu consegui falar com a secretária do meu amigo Rubinho Mesader, que é o diretor do SAI. Na segunda-feira, no Votorantim Verdade, nós vamos estar recebendo, já está agendado, já estava previamente agendado, Raul Marcelo do PSOL. Eu acho que vai ser um convidado que vai trazer realmente, vai engrandecer o nosso programa, a gente vai discutir coisas bastante interessantes, mas na conversa que eu tive, coloquei o resto da semana à disposição do Rubinho Mesader, porque a gente queria ouvir o diretor do SAI, a gente queria ouvir a posição do SAI. Conversei hoje, até então os convites que eu havia feito eram todos aqui no ar. Hoje eu conversei por uma rede social com a Cris, que é a secretária do Rubinho, estou convidando e reforçando. Gostaria que o Rubinho viesse aqui, porque o espaço está dado também para o SAI, para a gente ver essa questão. Então, Dolbeck, a gente está vendo uma questão, mas eu vejo isso não é privilégio ou sacrilégio de Votorantim, isso é uma constante. Se a gente for na esfera nacional, o partido que hoje está no poder era o que mais queria CPI. Era qualquer fratulência do presidente do lado direito tinha que ter uma CPI, porque era o partido da ética. Hoje, não se tem uma CPI rodando no Congresso, estão todas barradas por esse mesmo partido. Então, essa história de que o Legislativo tem essa função secundária de fiscalizar o Executivo, ela cai por terra nos acordos, né? Eles chamam de base de apoio, que na verdade é uma panela para permitir que as coisas aconteçam como acontecem, não é isso? Exatamente. Mas, infelizmente, o culpado dessa historiada toda somos nós mesmos, sabe? Porque essa turma tem a garantia de que na próxima eleição vai todo mundo voltar para lá. O grande drama é esse. Por isso que eu digo que cada um tem que entender que é um ser vivo e que coisa pública é também dele. Então, nós temos que partir para a briga. Você está no canal que é 10, a TV Votorantim, e nós vamos fazer o primeiro intervalo aqui do debate dos fatos, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente volta e você viu que hoje tem muita coisa para a gente debater. Nós voltamos já. Sorvetes Naturais. Esse sabor é massa. Ganhe mais dinheiro. Solicite Freezer Naturais.
Seja um revendedor Natuais. Ligue 19 34 35 7544. Conheça mais os sorvetes Natuais no site www.natuais.com.br. Amamos o que fazemos. Em Votorantim, a Simone Pizza e Choperia é tradição em qualidade. Mais de 80 sabores, além de pizzas light, pizzas doces, calzones e pizza com bordas recheadas. Promoção especial para quem está ligado na TV Votorantim, canal 10. Pizza de mussarela, capricho, bolonhesa, viena, fafá e brócolis, apenas R$ 15,90 para retirar no balcão. E você paga com todos os cartões de crédito. Simone Pizza, Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, 1076, Rio Acima, com estacionamento próprio. Ligue 3243-4237. Simone Pizza, aberto todos os dias. Votorantim com mais sabor, comida da melhor qualidade. Ai, eu adoro a comida da Isa. Isa Refeições e Disque Marmitex. Almoço das 10h30 às 3 da tarde, de segunda a domingo. Super cardápio variado. E a feijoada da Isa, tá fazendo um sucesso. Que delícia de feijoada, gente. E aos domingos, tem aquela costela no bafo. Coisa boa. E tem frango assado também. Isa Refeições. Disque Marmitex, sabor especial Isa. Precisando de trajes? Não perca o seu tempo. Conheça a Renata Locações de Trajes. Lá você encontra os melhores trajes masculinos e femininos para casamentos e festas em geral. Aluguel de ternos e vestidos para festas por apenas R$ 50. E para você que vai se casar, a Renata tem diversos vestidos com preços super acessíveis. Além de vestidos de noivas, locamos ternos, roupas para daminhas e pajens. A Renata aluga também roupas para festas de 15 anos e até a roupa para o seu príncipe encantado. Renata Locações de Trajes. Estamos de volta com o debate dos fatos e eu já começo esse segundo bloco lendo alguns recadinhos do pessoal que está participando. Lembrando que você também pode participar através do telefone, através aqui do MSN. O contato está aí na tela, 3247-1010. Você também pode nos assistir pela internet. E o Carlos Santos, ainda ele comenta sobre a matéria que nós acabamos de assistir. A empresa fica anos poluindo a nossa água. A estação de água é irregular e o povo é quem paga. Essa é a opinião do Carlos Santos. A Sandra Gouveia diz que é uma vergonha o caso da ET e dá parabéns aqui à TVV e ao vereador Fernando por mostrar ao povo esta pouca vergonha. O José Costa me parabeniza pela matéria da missa do Divino Pai Eterno, estava maravilhoso, muito obrigada, foi muito bacana poder também cobrir a missa lá no domingo, muitas pessoas lá devotos do Divino Pai Eterno, gostei muito também de fazer a matéria. O Reginaldo Ribeiro diz que 2 anos é o suficiente para mostrar o trabalho dos vereadores. E a Daniele Aparecida diz que 2 anos é o suficiente e ela diz que se for bom nesses 2 anos, ele poderia ser reeleito. Se ele não fizesse nada, em 2 anos ele já devia estar fora. Cortez, você tem recadinho aí também? Tenho, e eu vou confessar uma coisa a você, eu estou achando legal essa, eu confesso que não tinha pensado nisso. É um mandato de vereador de apenas 2 anos. E é perfeitamente possível, é perfeitamente viável. Eu não tinha... e parece que não foi só eu que gostei, não. O povo todo gostou. O Dobeck trouxe aí uma novidade que eu acho que vai dar o que falar. O Otávio da Vila Dominguinhos disse que em 2008 tinha um plano de governo que falava em asfaltar a Vila Dominguinho e até agora nada de asfalto. O Nogueira do Rio Acima diz o seguinte, que a plantação de crisântemos na Avenida 31 de Março será muito útil no dia de finados do ano que vem. Ô Nogueira, você jogou pesado. A Preta do Parque São João está mandando um abraço para mim e também para Mirelle. E eu só queria comentar, Mirelle, o telespectador que disse aí que a empresa polui e fica por isso mesmo, mas não ficou por isso mesmo não. O rapaz da CETESB aí disse que ela foi advertida.
né? Ela estava jogando pH alto e ela foi advertida. Mais ou menos assim. Não faça mais isso, hein? Melhora, não faça mais isso. É mais ou menos assim que é tratado a empresa que polui. Aliás, eu volto a convidar as pessoas e as entidades ambientalistas de Votorantim. Nós estamos repercutindo aqui uma questão ambiental de suma importância. E vocês, ambientalistas, estão ganhando de presente deste apresentador o espaço que quiserem aqui na televisão para virem aqui e mostrarem as suas propostas e o que é que vocês estão fazendo para combater alguma coisa assim. Eu estou disponibilizando às entidades ambientalistas de Votorantim o espaço de televisão inteiramente gratuito para vocês divulgarem. É só entrar em contato aqui pelo 3247-1010 e pode falar comigo que eu vou dar espaço para todos vocês. Dolbeck, 2 anos para vereador, parece que já pegou aqui, Votorantim vai abraçar essa ideia. Eu achei interessante e é gratificante a gente perceber a volta de uma ideia. Eu acho que isso precisa ser explorado devidamente e nós só vamos ganhar. É claro que os maus vereadores vão perder feio, mas isso é muito bom para todo mundo. Porque... Eu convido você, mais uma vez, vai colocar o GC de novo, www.jornalacordabrasil.com.br, acordabrasil.com.br, Dolbeck está lá. Segundo assunto, Mirelle. Vamos lá, o jornal Cruzeiro do Sul trouxe na capa de ontem uma denúncia de pessoas que trabalham coletando lixo no aterro sanitário de Votorantim. Segundo a reportagem, a lei proíbe, mas catadores separam tranquilamente materiais recicláveis no aterro sanitário, que conta com portaria e vigilância 24 horas. O terreno é todo cercado por um alambrado de 2 metros de altura e fica situado na rodovia Votorantim-Piedade, no bairro Jurupará. São 19 pessoas que trabalham como catadores de lixo no local. O grupo fica sediado na Fazenda São João, distante 100 metros do aterro, mas não há qualquer muro ou cerca para separar esses 2 terrenos. Hoje, o Cruzeiro do Sul noticiou que a Prefeitura reconhece a falha e sabe da presença recente de invasores no aterro sanitário da cidade, mas diz não ser conivente com a situação. O superintendente do SAI, Rubens Mesadre, reconhece a falha da administração pública e quer a saída imediata dos catadores de lixo, tanto que um advogado ligado à autarquia encaminhou ontem à tarde uma ação de interdito proibitório com a reintegração de posse à Justiça. Isso quem pode nos explicar melhor é o Cortez. Na verdade, o que está fazendo é uma ação para impedir que essas pessoas continuem adentrando a este recinto, se expondo aos riscos de todo o que um aterro sanitário oferece. Existe legislação hoje que proíbe que as pessoas trabalhem em aterros sanitários. A imagem eu também coloquei no meu programa de ontem, ela é impressionante, em meio a urubus, aquelas pessoas trabalhando. É uma questão aí, eu diria que social e grave, não dá para responsabilizar a Prefeitura, porque a própria matéria do Cruzeiro do Sul hoje mostra, são pessoas dissidentes de uma cooperativa, mas que revela, eu acho que a gente tem que aproveitar a real mensagem, o que é que está subliminarmente colocado nessa matéria. É a questão dos resíduos sólidos, é a questão do lixo. Nós produzimos cada vez mais lixo. Você vai no saquinho, vai no supermercado, você pega aquele saquinho e você coloca aquele saquinho, nada mais poluente do que um saquinho de supermercado que você faz questão de pegar de bastante cada vez que você vai no supermercado. E é uma questão difícil de se combater. Dolbeck, queria sua opinião sobre essa questão. Olha,
Veja, eu também tomei conhecimento desta irregularidade no aterro sanitário e achei muito positiva a notícia dada pelo Cruzeiro do Sul. E eu faço aqui um comentário. Coitado do país se não tivesse imprensa. Coitado do país. Esta denúncia deveria já ter sido feita na Câmara de Vereadores. Não foi. Precisava ter um outro Fernando que trouxesse isso também. A função do vereador é fiscalizar o cumprimento da legislação. Há uma legislação de responsabilidade da prefeitura que não está sendo cumprida. É facinho a gente perceber isso. É claro que o vereador que faz uma denúncia dessa, ele vai ter problemas, porque ele vai ter que enfrentar a prefeitura. Quem sabe vai ter que enfrentar o prefeito. Mas é um preço que todo vereador tem que pagar. Não tem escapatória. Se ele não se arriscar a isto, ele tem que ser jogado fora mesmo. É fundamental. Isto é, o vereador existe para isso. Agora, não só a imprensa que fez o papel dela, como o cidadão comum, ele não pode olhar uma irregularidade e ficar por isso mesmo. E não é só neste universo que as coisas ruins acontecem. Eu, pessoalmente, tenho um problema muito grande em Piedade com a prefeitura. É um problema que não é desta gestão, é histórico em Piedade, assim como era histórico em muitos municípios. É a questão da nomeação de comissionados irregulares para a prefeitura. Isto é, os comissionados são os servidores públicos que são contratados pelo prefeito sem concurso público. Piedade tem aproximadamente uns 170, 180 comissionados, isto é, funcionários, servidores públicos que foram admitidos sem concurso público. Acontece que a legislação federal, a própria Constituição Federal, exige que a admissão de pessoal sem